João 5. Irmãos, essa palavra o Senhor colocou no meu coração ontem à noite. Não foi porque nós fazemos as coisas desleixadamente. Não. Quando eu falei para o pastor Marcos, eu gostaria de trazer a palavra do Senhor, é porque realmente Ele colocou o meu coração. E eu pensei que ia ser uma outra ministração, na qual o Senhor já tinha colocado alguns dias atrás, mas o Senhor... E esses dias ficou, e eu fiquei, Senhor. O Senhor falou, não. Modifica, porque eu quero falar com o meu povo de uma forma bem clara, bem diferente. E aí, quando foi de ontem para hoje, eu ainda fiquei ainda, e o Senhor, não. E o Senhor falou ao meu coração, porque primeiro Ele fala conosco. João 5, do 1 até o 9, passagem bastante conhecida, nós vamos ler, eu não quero me demorar, porque ainda tem a Santa Ceia do Senhor, mas eu preciso falar o que o Senhor colocou no meu coração. A cura de um paralítico. A minha Bíblia ela é um pouquinho diferente, algumas palavras, mas a palavra do Senhor é a mesma. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitava, e em primeiro lugar, o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos da sua enfermidade. Jesus, o vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outros entram e se colocam diante de mim. Então lhes disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Sente, por favor. Irmãos, o Senhor colocou algumas coisas no meu coração. Eu coloquei, o título já fala, né? A cura de um paralítico. Se eu fosse dar um subtítulo para essa passagem, porque essa passagem fala de um lugar a qual eram levados pessoas doentes fisicamente. Pessoas que estavam leprosas, cegos, coxos. Só que essa palavra também, ela diz antes disso, que o povo de Israel, eles tinham 7 festas, 7 comemorações. Existiam 7 festas que eram obrigatório o povo participar. Celebrações e uma festa e 2 festas obrigatórias. Eu queria falar que Jesus estava subindo para Jerusalém para participar. Era quando o povo se reunia, tinha data para isso. Era quando eles se reuniam e levavam aquilo que eles tinham de melhor, aquilo que eles guardavam, para se reunirem. Eu fui atrás de algumas coisas e, lendo a palavra do Senhor, conta que eram 7 festas anuais em Israel, estabelecidas por Deus. Está escrito lá em Levítico 23, depois você confere. Eram festas gerais, todo mundo poderia participar, os que não fossem doentes. Todos os judeus precisavam
e participavam dela. 6 dessas festas, eram 7. 6 dessas festas eram festas de celebrações. 3 delas eram obrigatórias. Era obrigatório estar todos os judeus presentes em Jerusalém. A primeira festa era da Páscoa, ela era obrigatória. A segunda festa era a dos pães asmos. A terceira festa era a festa das trombetas. Festa das primícias. A quinta festa era a festa dos Pentecostes. A sexta festa era a festa dos tabernáculos. E a sétima festa era a festa da expiação. E essa sétima festa é onde nós vamos entrar. Você pode estar se perguntando, o que tem a ver com o tanto de Betesda? Não estou ligando uma coisa com a outra. Essa festa da expiação era a festa a qual Jesus saiu da onde ele estava e foi participar. Só que nesse caminho, nessa passagem a qual Jesus estava fazendo, da onde ele estava vindo, tinha o tanque de Betesda. Eu não vou me atentar às festas, o que era, mas eu quero que você entenda que essa festa da expiação era um ato nacional de arrependimento. Era quando os sacerdotes entravam no lugar santo, no Santo dos Santos, onde ninguém era mais autorizado para entrar, e ofereciam os sacrifícios a Deus, pelo povo, a qual queriam se arrepender dos seus pecados, a qual estavam lá anualmente. Quando esses sacerdotes entravam, irmãos, eles amarravam, vou falar rapidamente para vocês entenderem, amarravam a corda, se vestiam, sobre os seus ombros, do lado tinha sementes de romã, e do outro lado tinha argolas de ouro. Então, quando eles entravam lá, o povo ficava do lado de fora, eles iam oferecer o sacrifício. Se eles mesmo tivessem pecado, ali mesmo ele era fulminado, eles eram mortos. Então, essas cordas eram para que, se ele tivesse em pecado e caísse lá dentro, o povo puxava. Só que como eu vou dizer, essas sementes de romãs que faziam barulho, era como se fosse um chocalho, vou dizer assim. Quando o sacerdote entrava, e eu quero deixar entre parênteses aqui o que eu percebi, quando nós entramos na presença do Senhor, tem como não fazer barulho? Então, o povo lá de fora, eles ouviam e sabiam que os sacerdotes já tinham entrado na presença e ali o Senhor o envolveram. Então, eles escutavam, opa, está vivo, então vai ser entregue. O Senhor vai aceitar o nosso sacrifício. Então, eram essas festas que havia. E Jesus estava subindo. Só que eu quero me atentar e quero que vocês entendam o seguinte. Jesus, ele passou pelo tanque de Betesda. O tanque de Betesda era um lugar onde as ovelhas ficavam, era onde antes os animais ficavam ali. Só que o povo doente, eu estou tentando ser bem sucinta porque a hora não avança. O povo doente, eles não tinham como ir para essa festa, como participar. Eram excluídos. Então, ao redor daquele lugar, tinha aldeias. E as famílias levavam os seus, mesmo que de longe. E o tanque foi o lugar onde esse povo foi ficando. A família foi trazendo, largavam lá. E ali foi se aglomerando uma multidão, muitas pessoas doentes. Só que a palavra do Senhor diz que essas águas desse tanque, dos tanques que não era só um, eram alguns, elas eram agitadas por um anjo que descia.
E aí o povo doente, enfermo, quando eles entravam, quando o anjo agitava as águas, quando esse povo entrava, eles eram curados de qualquer enfermidade. Está bem aqui que nós acabamos de ler. Só que nesse tanque também havia um homem, a qual ele já estava enfermo há 38 anos. E muitas vezes nós não nos atentamos e lemos de uma forma errônea. O homem estava no tanque de Betesda há 38 anos. Não, ele estava enfermo, com enfermidade há 38 anos. E aí, estudando sobre isso, ele estava lá, prostrado, deitado. Só que Jesus passou pelo tanque. E passando, eu vi algo curioso. No meio de uma multidão de enfermos, será que Jesus não poderia curar a todos? No meio de pessoas que precisavam também, tão quanto, será que Jesus não poderia curar? Ele não teria esse poder? Sim, ele teria. Mas na passagem que o Senhor colocou no meu coração, e se eu fosse dar um subtítulo para essa pregação, não para a palavra, que a palavra já diz a cura de um paralítico. Esse subtítulo seria: quando o Senhor, Ele movimenta, Ele agita a nossa alma. Porque o interessante é que esse paralítico não tinha ninguém por ele. Depois você pode ler. Ele não tinha chance. E vendo também, e na palavra do Senhor diz mais à frente, e eu deduzi isso, e é o que me parece, paralítico, ele não podia nem se arrastar, então a paralisia dele era grave, era imóvel, porque se pudesse pelo menos se arrastar, ele daria um jeito de pelo menos, não, nem isso. Quando Jesus passa por esse tanque, por este lugar, Jesus, ele se atenta para aquele homem. Porque eu entendi o seguinte, e eu escrevi aqui, mas eu já estou só fazendo aqueles... Quando foi no cego de Jericó, o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A mulher do fluxo de sangue, ela se arrastou, ela foi até Jesus. Teve pessoas que o Senhor foi chamado, clamado, pessoas foram atrás do seu milagre. Olhando para essa situação aqui, quem foi atrás e quem estava no lugar e o procurou foi o próprio Jesus ao paralítico. Trazendo para a gente aqui nessa noite, por que eu estou falando disso? Por que o Senhor colocou no meu coração? Falar da cura. Não tem ninguém? Irmãos, nós estamos numa igreja e aqui é um hospital. Aquele lugar tinha todos os tipos de pessoas enfermas. Mas eu vim trazer para você hoje um outro tipo de enfermidade. A da alma. Nós estamos aqui crescendo no Senhor juntos, aprendendo como filhos, como foi falado. Tem coisas nas nossas vidas que não são os 38 anos de enfermidade, é uma história. Eu não sei porque o Senhor colocou no meu coração para mudar. Era outro tipo de ministração, mas Deus falou assim: eu quero entrar no tanque. Mas não é no tanque de água, não, porque Ele mesmo é a água. Ele está dizendo: eu quero entrar no teu tanque, a qual você construiu, botou algum tipo de água e está, como foi falado aqui, usando a desculpa de uma paralisia na alma que não tem. Porque quando o Senhor olhou para aquele paralítico, o Senhor Jesus falou assim: tu queres ser curado? Foi o próprio Jesus que falou. Aí a desculpa do paralítico foi: já estou aqui tanto tempo.
Ele nem o conhecia, mas Jesus sabia quem ele era. E o próprio Jesus falou: levanta, pega o teu leito e anda. Se nós viéssemos hoje de uma forma, e Jesus estivesse aqui, irmãos, no sentido físico mesmo, que ele está. Se ele te perguntasse: tu queres ser curado? Será que eu responderia: não, eu já sou curada? Claro que pela fé, nós aceitamos o Senhor nos lavou, o Senhor nos trouxe para o sangue, debaixo do sangue dele, nos cobre todos os dias. Não estou falando nesse sentido. Mas eu estou falando que, como seres humanos, nós temos limitações e dificuldades que nós nem mesmo conhecemos. Talvez seja mais de 30 e poucos anos, talvez seja meses, talvez você esteja passando por uma situação que lhe paralisou. Estamos paralisados. E o Senhor falou o quê? Pega o teu leito. Levanta, pega o teu leito e anda. Jesus, nessa passagem aqui, irmãos, ele poderia ter seguido, poderia ter passado sem ninguém perceber, mas depois que isso aconteceu, lá na frente, depois os irmãos lá em casa, causou um problema para Jesus. Qual foi o problema, pastora? Os fariseus viram que era sábado e viu que o ex-paralítico estava com a cama, o leito, e andou e seguiu. Aí foi a primeira acusação: quem é esse que diz que é e que faz milagres no sábado? Porque a lei deles, não fazer algo no sábado, era literalmente não fazer nada no sábado. Os judeus guardam isso. Se essa taça estivesse aqui e fosse sábado, eu não poderia removê-la daqui, porque eu estaria dizendo que eu removi algo que deveria estar no lugar. Agora imagine um ex-paralítico levantando, se mexendo e levando o seu leito e ainda testificando que aquele que mandou era fiel na vida dele. Trazendo para cá hoje, irmãos, nós estamos de pé por quê? O Senhor nos cura todos os dias das nossas dificuldades e está conosco para quê? Ele diz: levanta, pega teu leito e anda. Ele está dizendo: movimenta. Sabe o que eu quero trazer para você hoje? O que o Senhor falou no meu coração agora. O movimento aqui não é um movimento estranho. Não foi o anjo que desceu nesse dia, neste lugar. O próprio Deus estava lá. Ele não manda ninguém. Tem milagre na tua vida que Ele não vai mandar o anjo. Ele mesmo vai se mostrar a você. Ele chegou. Jesus chegou. Ele está aqui. Ele estava do lado do homem. Ele se revelou para ele e falou: ei, tu queres ser curado? Ele, em outras palavras, que dizia assim: a cura chegou, o teu milagre chegou. Você não depende de pessoas, você depende de mim. Eu sou a tua cura. Então que desculpa é essa? Eu só ando assim, eu ando assado, são 30 e poucos anos, são não sei quantos anos, é assim minha vida. O Senhor diz: pega teu leito, levanta e anda. O paralítico não precisou de alguém colocar ele dentro da água. A água da vida chegou primeiro. Só que em vez de molhar ele por fora,
molhou por dentro, organizou seus órgãos, organizou sua coluna, tirou a enfermidade de dentro da alma dele de vez. Irmãos, lendo a palavra aqui, Jesus estava indo ao templo. O paralítico estava parado ali, olha, sem poder nem se mexer para ter a cura. Olha como é que é, ele modificou no sábado. Aquilo que não poderia ser mexido, o Senhor modificou literalmente. Ele modificou a história, ele modificou todo, quebrou todo o protocolo. Ele modificou tudo a qual aquele povo esperava. Ele modificou o homem. Ele moveu o homem do lado de dentro. Se você me perguntar e você ler, aqui a palavra do Senhor diz, mas aquele homem era enfermo desde a infância, o que era ali? Quando o Senhor fala assim, aqui na palavra dele, quando fala aqui no versículo 9, fala assim, imediatamente o homem se viu curado. Ele se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Aos que lhe respondeu, ele respondeu, o mesmo que me curou, me disse, pega teu leito, levanta e anda. Sabe o que eu quero trazer para você, o que o Senhor mandou para mim? O mesmo que nos cura, é o mesmo que garante a minha caminhada. O mesmo que me tira do lugar, é o mesmo que me motiva a chegar em outro lugar. O mesmo Deus que movimenta a minha alma, é o mesmo Deus que me usa para movimentar e ajudar, como foi falado aqui, ao meu próximo. O Senhor está nos chamando para nos levantarmos diante dEle numa posição espiritual, irmãos. Deixarmos as nossas bengalas, deixarmos as nossas tipóias, deixarmos as nossas máscaras, muitas vezes usadas, para disfarçar a nossa tristeza. Ei, o Senhor diz, eu sou a alegria da tua alma, eu sou a cura, eu sou a vida, eu sou a água, o pão, eu sou o alimento, eu sou na tua vida. Aqui, se a gente for ler mesmo profundamente, que não dá tempo, irmãos. Os judeus estavam preocupados com o leito que o cara estava carregando. Eles não estavam olhando o que a vida dele foi transformada, não. E muitas vezes nós somos assim. Nós nos preocupamos com outras coisas, mas não olhamos o que Deus faz na vida do outro, na tua vida, na minha vida. Eu perco tempo, eu peço várias vezes, mas quando Ele me dá, eu não atento. O Senhor falou ao meu coração hoje. Tem lugar que Deus passa, mas tem pessoas que Ele está bem do lado. Tem pessoas que Ele mesmo se identifica. Jesus, Ele quis se identificar para aquele homem. Se Jesus quisesse ficar naquele meio, lá tivesse passado, Ele seguiu o caminho dele. Eu trago para mim e para você, não siga o seu caminho de uma forma egoísta. Pare, olhe e veja que Deus te levantou, mandou tu pegar teu leito, te curou, vá e ajude o teu próximo a entrar também no tanque. Muitas vezes nós perdemos muito tempo olhando para a cama que eu carrego. Só que a cama que eu carrego também é entulho. Se Ele falou assim, levanta, pega a tua cama, é para ser menos um, atrapalhando ali, no sentido de dizer, mais um foi curado. Porque a partir desse milagre aqui, irmãos, aí foi evidenciando mais ainda. Aí o nome do Senhor Jesus foi ouvido mais vezes. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo. Tem milagres que vêm até você. Muitas vezes não precisa se arrastar. Muitas vezes não precisa gritar.
Mas tem milagres na alma que vem até quem precisa dele. E vem rápido. Porque o Senhor quer tirar pessoas ao redor do tanque. Sabe por quê? Porque esse paralítico aqui, quando Jesus o encontrou ali, prostrado, deitado, ele estava impossibilitado de ir para o templo. Era para lá que Jesus ia. E foi. Porque depois que ele curou ele não falou mais nada, só curou e saiu do lugar. Jesus. Só que, dessa vez, a primeira, quem encontrou o paralítico foi Jesus, não foi? Pois depois que ele foi curado, quem encontrou Jesus foi o paralítico lá no mesmo lugar. Ou seja, Jesus passou no lugar, o curou, e ele com as suas próprias pernas foi atrás daquele que tinha o curado. Foi no mesmo lugar. O Senhor está dando lugar de honra. É fácil, irmãos? Não. Sabe por quê? Se você ler a palavra aí, o Senhor diz assim, olha, bem aqui, na palavra ele diz assim, olha, depois desse acontecimento, não peques mais. Aí a resposta de saber, ele nasceu assim, foi acidente? Não, foi pecado. A palavra diz isso. Porque se não fosse assim, o Senhor fala assim, não peques. Porque é mais fácil você perder um olho, mas na frente fala isso. E entrar, do que é melhor você ir para o inferno com o corpo completo. Ou seja, era pecado. Era consequência de pecado, irmãos. Aí Jesus falou o que para mim e para você? Ele é o Deus da cura e do perdão. Entenda isso. Aqui, nós estamos todos juntos nos curando de várias coisas. Sentimentalmente, espiritualmente, fisicamente, tudo que vier. Mentalmente. Mas o dono da cura está aqui. E se eu te perguntasse, irmãos, e se Jesus sentasse do seu lado? Não só aqui na igreja. Será que ele nunca sentou do seu lado? Será que ele nunca esteve ao seu lado? Deus, ele faz essas coisas, irmão. Muitas vezes a gente não vê o nosso milagre chegando. E ele vai embora, a gente nem também percebe. Há uma mudança de vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu já estou acabando, irmãos. Aleluia. O próprio Deus moveu a vida daquele homem. E as águas nem precisaram ser movidas. Aqui não relata que o anjo desceu depois, eu não sei. Aqui relata que o próprio Jesus modificou a vida daquele homem para sempre. Talvez é essa passagem que o Senhor queira falar comigo, com você hoje. Talvez Ele queira te modificar para sempre. Talvez já deu os dias, os anos. Talvez o Senhor esteja falando, tu queres ser curado? Tu queres sair dessa situação? Tu queres mudar de vida? Tu queres andar? Tu queres viver? Tu queres existir de verdade? Tu queres ser livre? Tu queres ser feliz? Queres ser curado nessa noite? Deixa Deus movimentar o que tem dentro de você para fora. Pega teu leito, se desfaça dele. O Senhor não mandou ele pegar o leito para levar para viver usando depois não, porque ele não ia usar mais não. Mas faça valer a pena a cura de verdade, o milagre. Não ande com os leitos que a gente mesmo compra, guarda. E fica ali, um dia eu vou voltar a usar. Não. Se livre do leito da alma, de uma vez por todas.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia não diz o nome desse paralítico, não diz de onde ele era, não diz se tem família, não diz se alguém levou, não diz se alguém deixou lá, depois buscou. Não. A Bíblia diz que a paralisia dele era grave, mas isso não impediu o milagre dele de chegar. Eu queria falar algo para você, irmãos. É uma passagem muito conhecida e simples até. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, e eu me fiz essa pergunta. O que seria pior? Ele ficar paralítico? Ou não ter se encontrado na verdade com aquele que curou a alma dele? Porque muitas vezes a gente, por nossos erros, nossas falhas, nós colocamos arrecadão e acumulamos coisas na nossa alma, e depois queremos que o Senhor nos cure de uma forma rápida. Só que o Senhor nos dá a chance, Ele deu a chance para esse homem, de mais uma vez se levantar, e que seus pecados foram perdoados. Daqui a pouco nós vamos participar. Gostaria até de chamar o pastor Marcos. Do corpo e do sangue de Cristo. Muitas pessoas acham que isso aqui, irmãos, é somente algo para... Eu conheço algumas pessoas, não daqui, mas eu conheço algumas que erram, participam do corpo e do sangue de Cristo, como se fosse algo que limpasse tudo aquilo que fez durante o mês todinho, durante a vida. Não é ingerindo o corpo e o sangue de Cristo, no sentido de que eu quero que me limpar, mas eu vou continuar fazendo errado, que vai acontecer isso. Não. O corpo e o sangue é o DNA de Jesus. É a nova aliança, é aquilo que Ele fez por amor a mim e a você. É o renovar das nossas forças espirituais. É o compromisso com a aliança de Cristo. É relembrar o sacrifício que Ele fez na cruz por amor. Porque se Jesus quisesse, irmãos, Ele teria passado e não teria nem falado nada com aquele homem. Porque havia outros doentes. Mas Jesus parou e se importou, como aconteceu. Lá na cruz, Ele foi e se importou comigo e com você. Para hoje, nós deixássemos nas mãos dEle, no sangue dEle, que tudo que foi levado de maldição, de doença, de tudo que é de pecado, foi levado sobre os seus ombros. Então, para que é que eu tenho um leito de estimação? Por que é que eu tenho uma bengala de estimação? Para quê? Se Ele disse que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas tristezas, tudo que é de mal. O que eu quero falar para você nessa noite, que da mesma forma que Ele estava lá naquele lugar e se mostrou para aquele paralítico, Ele está aqui se mostrando para você. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele permanece, não em paredes, mas aonde você está, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Gostaria de pedir para o pastor Marcos vir. Irmãos, tudo que nós passamos é temporário. A salvação é permanente. Não tem doença, não tem paralisia, não tem nada que possa te impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deixe Deus movimentar as águas. Deixe Deus movimentar. Deixe o próprio Deus movimentar aquilo que realmente
Ele acha e sabe que precisamos ser movimentados por Ele. Movimentar é no sentido, irmãos, de termos novidade de vida todos os dias. Conseguimos vencer. Movimentar significa não estar estagnado. Significa viver o novo de Deus todos os dias, como foi falado. Significa existir de verdade. Significa fazer valer a pena, não é o comer e ingerir isso aqui, não. É estar ligado nele e ele em você. Significa o sangue de Cristo te curando todos os dias. Significa que nós temos autoridade. Nós temos autoridade em Cristo para vencermos, para pisarmos na cabeça do inimigo. Não é nada que vem do lado externo, irmãos, que vai nos parar. Porque o que tem dentro é muito maior do que aquilo que está no mundo. Ele é muito maior na sua vida. Ele é maior. Pode vir, pastor. Ele é maior. Quando Jesus chega, nasce esperança. Quando Jesus chega, nasce. Nós nascemos de novo. Quando Ele chega perto de você, tudo se modifica, irmãos. Jesus chegou. Se você for ler isso aqui em casa, você vai ver. Jesus simplesmente chegou, Eliane. Ele chegou. Ele chegou. Ele se importa com você. Ele se importou com aquele paralítico. Ele se importou com pessoas. Tanto que ele deu a vida. Ele se entregou. E por isso nós estamos aqui relembrando aquilo que ele fez. Não foi sacrifício em vão, foi sacrifício de amor. Ele está dizendo: levanta, pega até o leito, anda, sai do lugar. Pode você não acreditar, irmãos, talvez você não tenha experiência, mas Jesus é real. Jesus não é fantasma, não. Se você nunca teve essa experiência, Jesus é real. Ele é real. Não, pastor, não, ele é real. Quando ele quer, ele faz, ele aparece no tanque, ele aparece aonde ele quiser. Ele não é o vulto, não, ele é real. Quantas vezes talvez alguém já passou por você e você achando que era simplesmente uma pessoa? Talvez foi no dia que você nem percebeu que o teu milagre chegou. Talvez foi no dia mais crucial da tua vida que Deus se apresentou para você e falou: o que queres que eu te faça? Queres ser curado? Eu estou falando nesse nível, irmãos. É um nível espiritual muito grande, a qual o Senhor, o próprio Deus, quer se apresentar a você.